bem-vindos ao podcast Diário Delas. Eu sou a doutora Simone, ginecologista e obstetra, e eu estou aqui para conversar com muitas mulheres com histórias reais que vão impactar diretamente com essas histórias nós mulheres e outras mulheres que estão assistindo aí do outro lado da tela. Iremos conversar sobre vários assuntos: maternidade, longevidade, sexualidade, empreendedorismo, música, casamento, muitos assuntos que envolvem esse universo feminino. Às vezes haverão casais convidados, às vezes só homens, mas a grande maioria serão mulheres, histórias de mulheres reais. E hoje, nada mais, nada menos, nesse podcast, temos uma convidada muito especial. Além de linda e ter esses olhos maravilhosos, vocês se impactarão com essa voz. E antes de apresentá-la, eu quero que ela faça uma música. Gente, a música é escrita por ela mesma. O que vocês acham? Topam ouvir essa música? E aí, ó, o pessoal da produção também vai participar de vez em quando aí, então... Beleza! Então, essas vozes são do pessoal que tá aí. Vamos lá? Com vocês, Jemima. Em tua presença eu me entrego totalmente. Em tua presença eu me entrego totalmente. Em tua presença eu me entrego totalmente. De todos os lugares, tu és o meu lugar preferido. De todos os sonhos, estar contigo é o que me faz feliz. Contigo é o que me faz feliz. Feliz. A ti eu canto, a ti eu canto, eu te adoro e me entrego. De madrugada tu me proteges, eu passo pelo fogo e não me queimo. De todos os lugares, tu és o meu lugar preferido. De todos os sonhos, estar contigo é o que me faz feliz. De todos os lugares, tu és o meu lugar preferido. De todos os sonhos, estar contigo é o que me faz feliz. Uau! Sentiram aí qual é o impacto que essa voz traz? A Jemima é uma mulher posicionada no reino de Deus. E é para esse tempo que eu creio que Jesus nos chamou. Mulheres posicionadas no reino. Eu gostaria que você se apresentasse. Então, eu sou a Jemima, tenho 33 anos, sou casada com o Eliezer há 2 anos e meio. Moro em São Paulo faz 1 ano e meio também. E, enfim, nasci num lar cristão,
mas recentemente tenho tido uma revelação de Deus sobre pai que tem mudado a minha vida. E Sobre pai, isso? Isso, sobre pai. Sou professora de música por formação. Estou aí vivendo uma transição de carreira, enfim, recebendo novos direcionamentos de Deus. Estou aqui para, como você falou, para me posicionar no reino. Olha só, ela é uma mulher posicionada. E além disso, de ser uma professora, né, ser formada em música, você faz parte de um grupo de adoração. É isso mesmo? Sim, eu sou ministra de adoração. Ministra de adoração. Uhum. E atualmente eu estou servindo na CN Alphaville, Comunidade das Nações, aqui em Alphaville. Legal. É a nossa casa atual, nossa igreja local. E sempre servi na igreja local, então temos esse princípio, né, de servir a nossa casa. E é ali que hoje eu ministro a adoração juntamente com um time maravilhoso. E eu estive lá, gente, e ouvi essa mulher cantando. É espetacular, não tem como não sentir a presença do Espírito Santo através dessa voz. E, Jemima, você também está fazendo uma transição de carreira, né? Você pode nos explicar um pouco, as mulheres que estão aí assistindo, que estão, ou nos ouvindo também, né? Uhum. Estão pensando, eu estou numa profissão, eu já estou estabilizada, mas eu não estou feliz, eu quero transicionar de carreira, ou alguém que está feliz, mas mesmo assim quer provar algo novo na sua vida. Qual que é o seu conselho e como você vem fazendo essa transição e no que você está transicionando? Sim, eu acho que é muito normal, assim, as pessoas elas vão amadurecendo, vão passando por novas fases e tudo isso traz um novo direcionamento, um posicionamento seu diante daquilo que você está vivendo. Então eu sei que eu impactei muitas pessoas através da música, dando aula de música como professora. Quantos anos você fazia isso? Olha, eu comecei com, sei lá, acho que 20 anos dando aula de música. Olha só. Então é bastante tempo. Eu formei pessoas que foram longe, já conquistaram lugares que eu ainda não fui. Uau. Então eu tenho certeza que eu impactei pessoas como professora de música, mas acredito que, como eu te disse, essa nova revelação que eu tenho tido de Deus como um pai tem me levado a ajudar as pessoas de uma outra forma. E de que forma é? Então, pois bem, eu fiz recentemente um curso, um estilo de mentoria, enfim, era uma troca, foi a primeira vez, sobre identidade e propósito. Uau. Então, eu acredito que Deus está me direcionando para ajudar pessoas a encontrarem a sua identidade, se encontrarem. Então, eu deixo um pouco as aulas de música de lado para trabalhar com cursos online. Tenho buscado formações específicas na área para poder ajudar pessoas nesse sentido. Porque a nossa vida é um servir. Né? Você ajuda tantas pessoas, serve tantas mulheres e com a sua profissão, enfim, com a pessoa que você é, isso não te impede também de ir além, né? É assim que eu me vejo hoje, sabe? Eu acho que por um tempo eu pensei assim que ser professora de música era o que eu deveria ser para sempre. Mas eu acredito que você pode fazer algo e também pode fazer outras coisas e pode ir além daquilo que você está fazendo. Sim. Então eu estou nessa descoberta de ir além daquilo que eu ainda não fui. E qual foi a chave ou o fato que fez com que você virasse essa chave e quisesse ir mais profundamente trabalhar na identidade de mulheres, homens? Homens também, né? Não só mulheres. Uhum. Ou é um chamado específico só para mulheres? É para todo ser humano mesmo. Para todo ser humano, independente do sexo. Uhum. Mas eu me refiro bastante a mulheres porque foi a experiência que eu tive. Eu sei que outras mulheres passam por isso também. E qual foi essa experiência? Você pode compartilhar um pouco com a gente? Sim, é algo bem pessoal, assim, faz muito parte da minha história. Eu nasci num lar cristão, mas os meus pais se separaram quando eu estava na barriga da minha mãe. Então, eu tive um referencial de um homem
que foi uma pessoa com quem minha mãe se casou quando eu tinha 6 anos. E ele me deu valores, assim, sabe, inegociáveis que me trouxeram até onde eu estou. Sim. Mas existiu ali uma lacuna dos meus, de quando eu nasci até os 6 anos. Só que isso ficou guardado. Eu coloquei numa gaveta, fechei e joguei, sabe, fechei assim o cadeado e joguei a chave fora. Enfim, eu passei toda a minha vida sem precisar, teoricamente, mexer nisso. Então, o que me despertou sobre a identidade foi bem exatamente depois que eu me casei. Eu acho que quando você sai da casa dos seus pais e você se vê ser humano, sabe? Agora eu sou um adulto. Eu tive esse clique, assim, depois que eu me casei. E ali eu comecei a enfrentar, lidar com emoções. No meu casamento estava tudo bem. Eu não tinha um problema, assim, pra te dizer, entende? Sim. Só que eu não estava conseguindo lidar com algumas emoções. Como, por exemplo, insegurança. Mas segurança e um ciúme descontrolado. Sim. Então, todas essas emoções descontroladas me fez procurar ajuda. E quando eu procurei uma terapeuta, ela me levou para a figura do meu pai. Que eu tinha aquela gaveta, sabe? Que ela estava abriu, fechadinha. Exatamente. Ela conseguiu uma chave mestra, que fala, que abre todas as coisas. E ela me apresentou. E ali eu comecei a entender da onde vinha essa insegurança. Ela fez exatamente um passo a passo. Ela falou, olha, os ciúmes vêm de uma insegurança. E a insegurança vem de um abandono. Foi um amor que você não recebeu na infância. Foi uma lacuna. E a partir dali eu comecei a estudar sobre identidade. E daí, exatamente agora, eu fico pensando que devem existir mulheres que estão dentro de casa chorando, como eu já estive, sem se entender, sabe? Pensando assim, cara, o problema é comigo. Eu tenho tudo, tenho profissão, exato, tenho um casamento legal, tenho uma vida próspera, mas o que está acontecendo comigo que eu não estou feliz? Qual o meu problema? Qual é o meu problema? Exatamente. E é algo muito perigoso, porque quando você passa por uma crise emocional, assim, uma crise de identidade, né? Ficou um pouco banalizado, crise de identidade. Quando você passa por isso, você quer aliviar a dor. E eu me lembro do dia, eu tinha acho que 6 meses de casada, que eu entrei na sala da terapeuta ali, da psicóloga, e eu falei pra ela, olha, eu não tô conseguindo mais lidar com todos esses sentimentos e tal, e eu estou apenas esperando encontrar um motivo pra me separar. Olha isso, né? Porque você quer aliviar a dor, então, tipo, eu olhava pro meu esposo, era ele que causava isso em mim. Essa dor. Então eu pensava assim, se eu não tiver mais ele na minha vida, pronto, não acabou. Vou mais sofrer. Então foi nesse processo que você entendeu que essa crise emocional estava ligada na sua paternidade de pai, né? Paternidade de pai não de Cristo, né? Porque, como você mesma falou, você veio de um lar cristão. Então não era a figura, não era esse teu relacionamento com Deus. Sim. Mas sim o teu relacionamento com o homem-pai. Exato. E é isso? É isso. É porque desde que nós estamos na barriga da nossa mãe, nós vamos receber o amor dos nossos pais, não é verdade? E ali, realmente, a minha mãe estava vivendo uma história de tristeza, de separação, algo que era para ter dado certo, deu errado. Então, eu senti da pessoa que mais deveria me proteger no momento, que mais deveria me afirmar, que eu sentia um abandono. Então, houve essa questão da paternidade. Mas o que acontece? A forma como nós nos relacionamos com o nosso pai da terra influencia diretamente como a gente se relaciona com Deus Pai. Então, o meu relacionamento com Deus Pai tem mudado muito, entende? Entendo. Por mais pra melhor? Para melhor. Você falando como obstetra, né? Como obstetra que cuidava de mulheres grávidas e ensinava, orientava pais a participarem do pré-natal, que faz total diferença isso. Até ontem eu achei um podcast nosso gravado
sobre o papel do pai no pré-natal, parto e pós-parto. O quanto a presença paterna impacta diretamente nesse bebê que está sendo formado. E tem tudo a ver com ciência isso também. Então eu entendo o que você está falando. E também porque eu passei por isso. Então quem está ouvindo talvez não me conheça direito, você também ainda não sabe toda a minha história. Mas quando minha mãe estava grávida, o meu pai... também minha mãe teve uma gestação muito conturbada. Meu pai sempre desejou um menino e nasceu uma menina. No início, eu não fui uma filha desejada, não fui uma filha planejada, né, pelo meu pai e pela minha mãe. Mas sim, hoje eu entendo que eu fui planejada por Deus. Yes. Deus, ele já sonha conosco. Eu estou lendo um livro que se chama Uma Vida com Propósitos e fez na minha mente, assim, abriu a minha mente totalmente para vários assuntos. E esse é um deles, né? Então Deus, ele sonhou com a gente. Nós não somos acidentes. Né? E quando eu nasci, meu pai fugiu porque era uma menina. Claro, gente, já foi liberado perdão, eu já entendi todo o processo. Meu pai não poderia me dar o que ele não tinha, amor, carinho. E quando eu liberei esse perdão, nossa, saiu uma carga emocional das minhas costas, porque involuntariamente eu queria estar sempre provando que eu era melhor do que um homem. Então foi tão legal poder resgatar o feminino, poder resgatar que eu tenho as minhas fraquezas, que eu sou uma mulher, que eu gosto de ser cuidada. Então como isso faz a diferença quando a gente tem essa talvez raiz de rejeição. A gente está sempre querendo provar algo. Então você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, talvez vá lá, faça essa análise inconscientemente, vai fazendo uma regressão aí e fala com teus pais como foi a gestação, como é que foi o teu nascimento. Isso impacta diretamente com o que nós somos. E principalmente as mulheres, que têm essa ligação tão importante com a paternidade. E o meu relacionamento com Deus melhorou muito através da minha restauração, da minha identidade como filha do meu pai, sabe? Então, eu convivi com meu pai a vida inteira. Hoje, ele fala que me ama, coisa que a gente não falava um para o outro, sabe? Então, eu estou muito feliz e eu entendo o que você está falando, porque eu também passei por isso. E o meu relacionamento com Deus melhorou infinitamente. E eu acredito, eu consigo me olhar de forma diferente também depois de todo esse processo. E como foi para você, né, depois desse resgate? Você também não teve problema, você teve um pai, né, adotivo que te criou como filha, que te deu amor, que te deu carinho, mas mesmo assim faltava, né, aquela lacuna para ser preenchida, e você conseguiu resgatar isso, então? Você conseguiu conversar com seu pai, você resgatou esse amor? Como que você vem se sentindo hoje com isso? Sim, quando eu comecei a procurar ajuda, eu digo que foi o início do meu processo. Ali iniciou um processo, sabe? E esse processo, ele não acaba. Você vai tendo novas revelações sobre você mesmo, você vai se conhecendo, mas o processo não termina. Então, eu fui atrás do meu pai, encontrei meu pai, perdoei ele, eu entendi que eu tinha uma ferida, tinha uma mágoa, eu perdoei. E desde então, o que acontece é como se fossem assim, ó, camadas que você construía, né? Elas vão caindo. O simples fato, por exemplo, de eu me apresentar hoje para você contando quem eu sou, de verdade, contando a minha história. Isso faz toda a diferença para mim, entende? Porque nós somos não a nossa profissão. Exato. Né? Quando a gente não tem uma identidade definida, né? Porque o ser humano, ele é uma pirâmide. Então, ele tem crença de identidade, de capacidade e de merecimento. Então, eu sou, eu faço, eu mereço.
Quando você não tem o que deveria ser a base da sua identidade, então, ou você quer fazer o tempo todo, ou você quer mostrar o seu valor por aquilo que você tem, entende? Entendi. Então, eu preciso realmente do carro mais caro, porque quando eu me apresento diante dos meus amigos com esse carro do ano, eles me valorizam, entende? Isso é uma falta de identidade de quem eu sou. Então, quando eu encontrei o meu pai, e passei a ter esse relacionamento assim mais direto com Deus, é como se fosse realmente isso. Você não precisa mais provar nada para ninguém, entendeu? Não preciso vir aqui e provar para você que eu sou a pessoa que toca melhor violão no mundo aqui, com todos os meus solos e a minha performance, entende? Entendi. Porque realmente você vai gostar de mim ou não pela pessoa que eu sou. E é muito libertador. Sim. Porque se eu conheço alguém e essa pessoa, ela gosta de mim simplesmente pela pessoa que eu sou, ótimo. Mas se eu estiver fingindo ser alguém, tipo assim, aí eu sempre vou ter que fingir isso para essa pessoa, entendeu? Tipo assim, é como se é um peso muito grande você sair por aí fingindo ser alguém que você não é. Ou que você nem sabe que você é. Né? Então você vai se apegando em tudo, né? Em coisas. Em coisas. Coisas materiais, principalmente. Exatamente. Isso. Então é muito libertador. E eu vejo isso assim na nossa vida cristã, é realmente você viver o evangelho do reino. Depois que eu entendi isso, existe o evangelho da salvação e o evangelho do reino. Sabe, eu acredito hoje verdadeiramente que eu vivi o evangelho da salvação. Então eu tinha encontrado Jesus como meu salvador, e eu tinha entregado minha vida para ele e eu ia para o céu. Mas eu não estava sentada na mesa com o Pai. Uau! Entende? Então, é forte isso, diferente eu ser salva e, além disso, eu prosseguir e ser filha. Então, eu sei que tem muitas pessoas que se contentam com o evangelho da salvação. Entendeu? Você salva. Porque quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós somos salvos. Mas eu posso ser salvo continuando sem perdoar, entende? Sem perdoar o meu pai, com um monte de distúrbios emocionais, mas não é isso que Deus tem para mim como um pai. Então, quando eu encontro a minha identidade, eu sento na mesa, sabe? O lugar que Deus tem para mim não é aquela casinha do fundo, é na casa, é ali na mesa com o pai. Tem um lugar meu ali, e tá escrito Gemima, sabe? Mesa posta, que tem seu nome. Uau! Gente, eu falei, né, que essa mulher ela é muito posicionada no reino, e a história dela é muito bonita. Eu tenho certeza que mulheres irão se identificar com ela, e Amém. Através da sua história haverá cura para outras vidas, outras famílias, outras mulheres. Pessoal do estúdio aí, hein? Oi, pessoal. Vocês querem ouvir mais uma música? Olha só quanta gente aqui. Tá todo mundo muito em silêncio. Acho que tá todo mundo tão impactados aqui. Também que é Vamos ouvir uma música. O que você acha? Você tocaria mais uma música? Cantaria mais uma música pra gente? Claro. Vamos lá, gente. Vamos aproveitar. Eu gosto dessa música porque ela traz essa paternidade. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas em teus braços. É o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Mais um.
Mas, gente, vocês estão gostando também? Só mais uma palhinha, né, gente? O que vocês acham? Mais uma. Ó, a galera quer, hein? Vamos lá, mais uma. Tá indo... Nossa, muito bom. Ai, ai. Vamos para adoração. Vamos! Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor, não. Uau, muito bom. E eu quero aproveitar e perguntar para você. Nesse tempo, Deus vem ministrando no seu coração através da adoração. As músicas Legal. lindas e maravilhosas. Então, é muito interessante isso, porque faz alguns meses, uns 3 meses atrás, eu chamei o Eliezer e no nosso escritório tem um quadro e eu fiz toda uma linha assim para ele. Eu falei assim, olha, hoje em dia a gente pode se perder às vezes numa falsa motivação. Existe uma motivação verdadeira, motivação, motivo para ação, né? Existe uma motivação verdadeira, sabe? A Bíblia está cheia de palavras, resplandeça, sabe? Lázaro, sai para fora. E tudo isso traz um motivo para a gente agir. Mas existe uma falsa motivação que é tipo como se fosse um positivismo barato, entende? Isso faz com que nós nos afastemos do verdadeiro poder. E o verdadeiro poder do cristão vem do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que te leva a agir. É o Espírito Santo que faz o seu podcast, as suas ações serem diferentes de outras pessoas. É o Espírito Santo através de você. E isso é a essência, sabe? Isso é a essência. Então eu fiz toda uma linha assim pro Eliezer e eu fechei nisso. Eu falei, cara, Deus está ministrando isso para mim. É tempo de voltar à essência. É tempo de voltar à essência. Então é como se a gente tivesse, às vezes, que abrir mão de várias coisas, sabe? De coisas assim que às vezes são como não sei, tipo uma maquiagem mesmo, que dá um up, sabe? E de você estar ali com a cara lavada. Tipo, só você, o Espírito Santo. E aí, agora? Será que vai? Será que sai alguma coisa? É muito desafiador, né? E aí, é sobre isso que Deus tem ministrado, sobre adoração para mim, sabe? Voltar à essência. E foi muito interessante que eu comecei a ouvir uns podcasts também de outros ministros de adoração. E eles estão falando a mesma coisa. Todos estão falando estão tendo a mesma linguagem. É o momento de voltar à essência. Pessoas assim que vêm de um tempo de muita evidência e Deus tem pedido para, sabe, se esconder. Então, é isso que Deus tem ministrado no meu coração. E é isso. Quando Deus ministra, Ele também começa a fazer umas coisas, mas são cenas para os próximos capítulos. E agora o assunto é casamento.
Casamento, maternidade. Vamos lá para quais são os teus planos? E eu queria te fazer uma pergunta específica. Quais foram os sentimentos vencidos à espera do casamento? Você pode contar, mas você falou que fazem 2 anos e meio, mais ou menos, que você e o Eliezer estão casados. Você tem 33 anos, isso? Isso. Pode comentar, pode falar um pouquinho para nós, revelar algumas coisas? Sim, eu casei com 30 anos. Então, o Eliezer foi meu primeiro homem. Olha só, gente, que bacana. Eu tô falando isso porque... E não precisa ter vergonha. Sim. Assim, eu como ginecologista, é difícil haver mulheres com 30 anos que não tiveram uma relação sexual. Yes. Muitas vezes, quando eu trabalhava em plantão, maternidade no SUS, eu fiz parto de meninas com 14 anos. Fiz um parto de uma menina de 13 anos. E isso foi assim, não é que foi um choque, mas foi assim, pensando, nossa, o que faltou para essa criança? Uhum. Direcionamento, família, maternidade e paternidade, né? Sim. Eu tive uma base, sabe, existiu na minha vida um lugar que realmente foi uma base de proteção também, para que eu me guardasse, entende? Então, isso foi intencional dos meus pais. Sim. Eles me mostravam a importância disso. E, claro, tem que ficar claro que não existe assim não deve existir um orgulho disso, uma coisa assim, tipo... Foi uma decisão. Foi uma decisão. E todo mundo tem as suas decisões, né? E consequências virão, enfim. Então, eu tomei essa decisão. E para mim era muito óbvio, sempre foi muito óbvio. Eu sabia que eu me casaria virgem, entende? Então, era uma coisa que eu não iria abrir mão, assim. E você foi motivo de bullying, de chacota? Então... Como que foi isso na escola, por exemplo? Ou as tuas amigas estavam namorando, estavam casadas? E como é que foi isso? As pessoas te entendiam ou não era comentado esse assunto? Eu vivi realmente num ambiente bastante cristão, assim. Então... Então era normal? Era normal. Mas, de verdade, eu não conversava muito abertamente isso com as minhas amigas, assim, sabe? Eu sei que na faculdade eu tinha um apelido, assim, de freira. Então, eu acho que isso foi bullying, né? Ah, foi? Mas sabe o que é? Que os meninos, tipo, queriam, né, pegar todas. E aí, Sim. tipo assim, eu ficava na minha, entendeu? Tu foi posicionada. E daí, é claro que, tipo assim, eles me zoavam porque eles não conseguiam me pegar. O Eliezer ficou feliz, né? O Eliezer agradece. O Eliezer tá aqui no estúdio, deve estar honrado, né? E feliz com essa atitude. Nossa, então é uma decisão, claro, o que eu quero dizer é assim, ó, incentivar, sabe? Quem tá se guardando, continue se guardando, porque vale a pena. Você vai ter a sua família, vai ter o seu homem. E quem não conseguiu se guardar, enfim, em Cristo nós somos uma nova criatura também. Sim. Mas existe um valor, existe uma bênção nisso, então é legal. Eu sei que evita também vários problemas de saúde, né? Evita bastante coisa. Bastante também. Doenças, né? Doenças, exatamente. Como doenças sexualmente transmissíveis, evitam, por exemplo, né, sífilis, HIV, AIDS, sífilis, HIV, HPV também, que são as verruguinhas, né, que causam câncer de colo uterino. Então, tem inúmeras doenças que são evitadas no momento que você não tem relação sexual, porque isso não é transmitido, né? Não é que todo mundo tem essas doenças, né? Sim. Mas vai estar evitando esse processo também. E fora que... outra coisa que eu queria te perguntar, desculpa, é a questão, como é que foi a tua educação sexual em casa, por exemplo, com a sua mãe? Vocês conversavam abertamente sobre esse assunto? Você foi instruída? Ou você só não... Você se guarda para casar, para ter relação no teu casamento, mas como que foi esse processo? A minha mãe não era a mais, assim, aberta sobre isso, para conversar,
sabe? Então, se eu tinha alguma dúvida, eu tinha que perguntar para ela e tal. E aí, mãe, como é que foi? Como é que não foi? Foi a cegonha que me trouxe? É, exatamente. Ela não era mais, assim, falava sobre isso abertamente. Sim. Mas quando eu perguntava, ela respondia. Mas assim, ó, eu sei que dá pra ser mais aberto também, entende? Mas a minha mãe deu o melhor que ela podia. Sim. Mas eu sei que hoje, por exemplo, né, se eu tiver menina, enfim, dá pra educar mais, sabe? Nesse sentido. Dá pra conversar, dá pra falar, então, ó, é assim, assim, assado. Sabe? Ter uma educação mesmo íntima, né? Isso. Sexual, enfim. E como você falou, você já veio de um berço cristão, você já desde muito cedo estava na igreja. Esses assuntos eram abordados na igreja? Assuntos sobre a saúde feminina, assuntos sobre relacionamento, sobre sexualidade? Não, muito, não. Sempre tinha um tabu. Eu acho que assim, sempre existiram, né, pessoas estudadas, formadas, cristãs, mas a gente sabe que nós estamos vindo de uma época em que a igreja se intimidou. Então, até pessoas posicionadas como você não era muito frequente, entendeu? Sim. Você ter realmente médicos cristãos e que se dispõem para o reino para servir. Eu acho que essas pessoas fazem diferença. Porque se eu não tenho muito conhecimento nessa área, como eu posso ajudar? Entende? Então, não existia muito, não. E eu acho que, para ser bem realista, existiu muita realidade pobre mesmo. Dentro dos nossos cristãos, entendeu? E você sabe que a pobreza está muito ligada com ignorância, falta de instrução. Então, não tinha muito, sabe? Mas quando se prega, né? Agora eu não sou mais solteira. Quando eu era jovem solteira, as pregações que existiam sobre sexualidade? Era mais no sentido de esperar. Sim. Eu escolhi esperar, entende? Mas ninguém ensinou, por exemplo, o corpo da mulher, como é que funcionava, nada disso, né? Não. Tá só mais à espera. Eu fiz um trabalho, quando eu estava morando em Chapecó, eu fiz vários workshops sobre saúde feminina dentro das igrejas para mulheres. E foi bem impactante, sabe? Porque muitas não sabiam, não tinham conhecimento, muitas não sabiam sobre métodos contraceptivos, sobre camisinha feminina, por exemplo, sobre coletor, como aplicar uma pomada vaginal, como usar um absorvente íntimo. Por que as mulheres do reino não podem saber sobre isso? Por que será? Né? Isso me deixou impactada com esse conhecimento que está faltando, porque se a igreja se posicionar e passar esse esclarecimento, eu acredito que muitas jovens, muitas mulheres terão uma qualidade de vida íntima melhor, até na hora da relação sexual com seu esposo. Com certeza. Olha, eu acho que, sei lá, de cara vem duas coisas assim na minha cabeça, sabe? Para o jovem cristão, eu acho que é como se... Sabe aquele assunto que você não fala, então não desperta? Só que isso aí tem uma veia muito negativa, que é aquilo que você não fala, você também não é instruído, entende? Então é como se, não vamos falar de sexualidade para não despertar isso. Sim. Mas existe a forma de você falar, existe a forma de você instruir, entende? E por outro lado, eu também acho que é uma mentalidade assim, eu sou espiritual e eu sou um ser espiritual e eu não preciso me cuidar, não preciso me conhecer, não preciso... Entende? De ter a consciência que esse corpo, eu cuidar do corpo, ter essas instruções sobre saúde feminina, também faz de mim um ser espiritual. Na verdade, faz de mim alguém muito espiritual, porque afinal, também estou cuidando do templo, do Exato. Espírito Templo do Espírito Santo. É o que
eu costumo dizer, porque você cuidando do seu corpo, você fazendo uma atividade física, você está se alimentando bem, você se conhecer, eu creio que você consegue cumprir o seu propósito da melhor forma. Se você está acima do peso, se você não dorme direito, como que você vai estar? Você vai estar forte, você vai estar cheio de energia e disposição para cumprir o teu propósito. Exatamente, exatamente. É que nós temos vários pilares na nossa vida, né? E às vezes o cristão, qual é o risco de ficar escondido atrás do espiritual, entende? Sim. Mas eu tenho que saber que eu preciso cuidar da saúde, da minha vida alma, financeira, das minhas emoções, do casamento. E tudo isso, em cada área tem um propósito. Uhum. Isso aí me impactou muito na formação que eu estava fazendo semana passada na Febracis. Quando a gente acha que só tem um propósito, as outras áreas da vida, elas ficam escassas, entende? Esse é um pensamento de escassez, onde se eu me dou bem numa área, para eu me dar bem numa área, as outras precisam ir mal. Isso é um pensamento de escassez, mas Jesus veio para trazer vida em abundância, então Ele quer que nós sejamos bem na saúde, bem financeiramente, profissionalmente, conjugalmente, no trabalho, no servir, na vida espiritual. Então, eu acho que assim, essa questão que você falou, por que será dessa falta de instrução, sabe, das pessoas saberem? Eu acho que está muito ligado a isso, da gente não ter essa clareza, essa clareza clara, essa clareza de que nós temos vários pilares na nossa vida, né? Muito bom, gente, muito bom, muito bom. Fiquei muito feliz de te receber aqui no podcast, o Diário Delas. Eu quero te fazer uma última pergunta para a gente encerrar. Qual que é a tua visão sobre maternidade? Você não é mãe ainda, né? Eu sei que ela não é mãe ainda. E quando que você espera? Como é que está esse planejamento? Pode me falar um pouquinho? É um assunto, assim, eu tenho muito que aprender. A gente aprende muito na prática, tá? Né? Eu quero muito ser mãe, nós queremos ter 3 filhos. Uhul! Cadê o Eliezer? Eliezer, tem que praticar, vamos praticar então. Mas assim, eu tô me aproximando de pessoas, sabe, como você, assim, que eu vou precisar para realmente aprender muita coisa sobre maternidade, porque é uma coisa muito linda, né? Eu vi o seu trabalho ali com o parto humanizado, então eu estou atualmente mudando muitas crenças sobre maternidade, sabe? Uhum. E eu acho muito legal as mães também que falam sobre que às vezes elas realmente não dão conta de tudo, sabe? Não dá mesmo. Então, eu também tô trabalhando isso, porque eu sou meio que... Não, para eu fazer isso antes a casa tem que estar perfeito, tem que... Esquece! Entende? Então, eu acho que a maternidade vai trazer para mim uma libertação, assim, muita coisa. E traz a casa tá ali toda arrumadinha, de repente passou um furacão assim, essas crianças já tá tudo fora do lugar, e não adianta, é assim mesmo. Mas é demais ser mãe, e eu tenho descoberto isso todos os dias através do meu relacionamento com os meus filhos, de ter o coração deles comigo, e eu tô muito feliz também. Legal. Gente, então esse foi o podcast Diário Delas com a Gemima Pouso. Ela que é essa mulher maravilhosa. Gente, façam um print, somem nos stories, marcam a gente e obrigada por estarem conosco nesse podcast onde a gente fala sobre saberes, saúde e história de mulheres reais. Porque conhecimento transforma. Um beijo e até a próxima!